Palavra e mensagem, o blog da família cristã. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Glórias ao Senhor Jesus, pela palavra que será ministrada nesta noite. O título desta ministração é Ainda há lugar. Amém? Gostaria que você repetisse comigo. Vou contar até 3 e você diz, olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele, ainda há lugar. Amém? Glória a Deus. Eu vou contar novamente, aliás eu não contei ainda. 1, 2 e 3. Ainda há lugar. Aleluia. Pegue aí no ombro dele ou dela. Amém? Agora fala bem baixinho assim para ele com sinceridade. Fala assim, irmão, ainda há lugar. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Se os irmãos me permitem, eu quero ler o texto enquanto os irmãos ainda permanecem de pé. Lucas capítulo 14, versículos de 23 a 15, vamos ler 8 versículos. Diz assim: Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o seu servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Perdão, amados, é 15 a 23, eu falei 23 a 15, não é? Perdão, amados, perdão. Já localizaram aí? Amados, todos vocês que estão aqui nesta noite, estão porque um dia vocês foram convidados a estar na igreja. Um dia alguém olhou para você e lhe fez um convite, abriu um sorriso provavelmente e lhe convidou a conhecer o Senhor Jesus. Lhe disse que era algo bom, algo interessante, algo que poderia mudar a sua vida. Inclusive vocês que já nasceram no chamado berço evangélico também foram convidados para estar à igreja. Um dia o seu pai, a sua mãe, separou você, vestiu-lhe a melhor roupinha e trouxe você à igreja. E neste dia eu tenho certeza que houve uma grande festa. Mesmo você sendo um bebê muito feinho, todo enrugado, as pessoas olharam para você e disseram: que lindo. Não é assim que a gente faz? E eu tenho certeza, amados, que este convite fez a diferença na sua vida. Este convite mudou a sua vida, assim como mudou a minha vida. Deus tem feito este convite constantemente, tem falado com as pessoas constantemente, para que cada um de nós aceitemos este convite na plenitude da palavra. Alguns de nós aceitamos o convite e colocamos uma estampa nas nossas roupas e falamos assim: eu sou crente, eu acredito na palavra de Deus, e isto basta. E quando nós fazemos isto, nós
corrompemos o poder de Deus na nossa vida em alterar algumas coisas, em modificar algumas coisas que precisam ser modificadas. Amados, Deus está sempre dizendo: ainda há lugar. Ainda há lugar para você transformar a sua vida dentro da igreja. Ainda há lugar para você trazer a sua família para a igreja. Ainda há lugar para você trazer aqueles seus conhecidos para a igreja e fazer com que eles conheçam a palavra de Deus e desfrutem do grande banquete que o Senhor prepara para nós todas as quartas-feiras, todos os domingos, em todas as células e nas outras igrejas, em todos os outros dias que são separados para que a palavra de Deus seja ministrada. Este convite, ele dura até poucos instantes antes do Senhor voltar, mas chegará o dia que o Senhor ele vai voltar, e quando ele voltar nós não poderemos mais aceitar este convite. A palavra de Deus nos adverte e diz que muitos tentarão recorrer ao Senhor Jesus nos últimos tempos, nos últimos momentos, nos últimos dias, e o Senhor não vai reconhecê-los, o Senhor não vai aceitá-los. Eles terão que passar pela provação, e esta provação durará muito tempo. A Bíblia nos diz que este período durará aproximadamente 1000 anos. Seria tão fácil se todos aceitassem o convite. Se todos falassem: eu aceito o convite e eu quero estar na igreja, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero aprender a respeito da palavra de Deus, eu quero conhecer as coisas novas que você tem para falar para mim através do Senhor Jesus. Mas, queridos, infelizmente não é assim. Ainda há muitas pessoas que estão perdidas aí do lado de fora. Muitas pessoas que ainda matam pastores. Muitas pessoas que ainda cometem erros, muitas pessoas que ainda transgridem a lei, não só a lei dos homens, como também a lei de Deus, porque essas pessoas renegam a palavra de Deus e renegam a presença do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Este texto, amados, ele acontece aproximadamente 2014 anos atrás. Uma época, queridos, em que muitos precisariam ter aceitado este convite, porque o Senhor Jesus, ele estava naquele meio, ele estava caminhando por aquelas bandas, e era fácil sentir a tua presença, sentir a presença do Senhor, ver os seus milagres, ver as suas transformações, mas mesmo assim, as pessoas, elas não aceitavam o convite. Algumas pessoas queriam falar com o Senhor, algumas pessoas queriam conhecer quem era Jesus, mas por mera casualidade. Queriam conhecer o Jesus que era o milagreiro, aquele que fazia o toque da cura, o toque da transformação, aquele que havia mudado a vida de cegos, de coxos, de mancos, de aleijados, aquele que havia tirado moedas da boca de um peixe, aquele que havia entrado dentro do templo, um templo onde se dizia estava a presença de Deus, mas não estava, e ali havia corrigido as coisas através da sua autoridade e através da sua palavra. Mas, amados, este convite, ele não vale apenas para 2014 anos atrás, ele vale também para hoje. E eu quero dizer a você que é crente, que você pode pensar que esta palavra que está sendo pregada hoje, ela não é para pessoas convertidas, não é para cristãos, mas esta palavra é sim para cristãos também. Esta palavra é uma palavra para alertar os irmãos. Essa palavra é uma palavra para edificar a vida dos irmãos, e esta palavra é uma palavra para ser levada a outros lugares, para que as pessoas possam ter consciência daquilo que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Amados, aqui nós vemos o Senhor entrando em uma casa, e a Bíblia nos informa que ele estava na casa de um importante fariseu. Veja vocês, amados, o Senhor Jesus entrando na casa de um fariseu. O Senhor, ele entrou na casa de muitas pessoas. Deus não tinha medo, Deus não tinha preocupação de entrar na casa de pessoas. Deus, ele entrava na casa de pessoas sem fazer distinção. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus não fez distinção quando ele te chamou. Deus não fez distinção quando ele entrou na tua casa a primeira vez.
e Ele falou com você. Por isso, neste momento, nós também não podemos fazer distinção do Senhor. Não é porque Deus não está fazendo exatamente aquilo que você imagina na sua vida, que você vai distinguir, que você vai discriminar a presença do Senhor Jesus na sua casa e na sua vida. Nós precisamos ter este Deus, independente das condições e independente das dificuldades que nós estamos atravessando. Este homem, amados, ele nos brinda com algo fantástico. E eu poderia ficar com esta pregação apenas aqui, porque em um determinado momento este homem, ele fala algo para o Senhor Jesus. Ele diz: feliz será aquele que comer no banquete do reino dos céus. Oh, queridos, como é bom estar sentado à mesa com o Senhor, como é bom estar do lado de Deus. Eu já falei para os irmãos a respeito da mesa. A mesa é um dos 2 altares que estão dentro da nossa casa. A mesa é o altar onde nós agradecemos a Deus pela provisão que nós recebemos. A mesa é onde as coisas acontecem. A mesa é onde as coisas são reveladas muitas vezes. Quantas vezes você, querido, já não olhou para o teu pai e para a tua mãe na mesa de jantar e falando: pai, estou com um problema. Quantas vezes você já não olhou para a tua esposa, sentado na mesa, e falou assim: esposo ou esposa, eu tenho uma dificuldade, preciso falar com você. A mesa, ela representa realidade. Na mesa as coisas são reveladas, assim como no altar do Senhor, nós pregamos a palavra revelada de Deus. Queridos, como é bom estar na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom sentir o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos ama, Deus nos quer, Deus nos respeita, entenda isto. Deus quer você em comunhão com Ele. Deus não quer estar em cima deste altar e você sentado no banco. Deus quer estar olhando para você no mesmo nível, no mesmo ângulo, no mesmo lugar. Deus não quer estar atrás da mesa, Deus quer estar sentado com você do lado da mesa. Deus quer compartilhar com você o mesmo alimento. A comida que Ele come, você come. Se Deus come bênção, você come bênção. Se Deus come choro, você come choro também. E quando Deus come alegria, você exulta na alegria do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer conosco. No Salmo 119, a palavra de Deus diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que respeitam as leis do Senhor. Aquele, querido, que respeita a lei, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que recebe a palavra, entende, digere ele depois de estar sentado na mesa. Este é o homem que cresce, este é o homem que fica de barriga cheia, barriga espiritual cheia, aleluia. Deus te chamou aqui nesta noite, não foi para você sair de barriga murcha. Deus te chamou aqui nesta noite para você sair de barriga cheia, com uma palavra repleta de unção, repleta de azeite, repleta daquilo que você precisa nesta noite, para ser alimentado na plenitude do Senhor Jesus. Estou falando sobre o Salmo 119, mas coincidentemente eu poderia falar sobre Isaías 1:19, aleluia. Isaías 1:19 diz que se você estiver disposto a obedecer, você comerá dos melhores frutos desta terra. Ninguém come os melhores frutos desta terra em qualquer lugar, sentado na sarjeta, sentado na calçada, debaixo de qualquer lugar. O melhor alimento deve ser comido na melhor mesa, e a melhor mesa é a mesa onde o Senhor Jesus está sentado. É nesta mesa que você precisa estar, é nesta mesa que eu preciso estar. Não interessa a dificuldade que você esteja atravessando, não interessa o momento que você esteja atravessando. Deus é o alimento, Ele é o pão vivo, aquele que desceu do céu para servir de alimento para nós. E Deus está aqui para alimentar você nesta noite. Quantos creem? Deem um glória a Deus, aleluia. Os banquetes do mundo, queridos, eles podem ser muito apetitosos. Você poderia hoje estar sentado em qualquer mesa, numa mesa de bar, numa mesa de jogo, numa mesa de drogas, numa mesa de prostituição, numa mesa de ocultismo, numa mesa de espiritismo, numa mesa qualquer por aí.
mas você, querido, foi chamado e ainda há lugar para outras pessoas, para a melhor mesa que existe para as nossas vidas, a mesa do Espírito Santo de Deus, e é Ele quem está aqui neste lugar. Os que creem aplaudem o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Deus, Ele está neste lugar, mas Ele não quer ficar aqui quando você sair, querido. Deus, Ele está aqui, mas Deus, Ele quer entrar na tua casa. Deus quer fazer a diferença na tua casa. E toda vez que o Senhor entra em uma casa, Ele faz a diferença. Deus entrou na casa de Jairo e Ele colocou vida na casa de Jairo, aleluia. Deus entrou numa casa, numa cidadezinha chamada Emaús, e ali Ele abriu os olhos dos discípulos. Deus entrou em uma outra casa e Deus também ressuscitou pessoas. Toda vez que Deus entra numa casa, Ele entra com felicidade, com paz e com transformação. E Deus não quer entrar só na casa da Bíblia, só nas casas do passado. Deus quer entrar na tua casa também, porque em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20 Ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele. Aleluia! Deus quer entrar na tua casa. Deus quer fazer a diferença na tua vida, aleluia. Deus, Ele quer a todo momento, querido, e toda vez que Ele olha para a tua mesa, a mesa da tua casa, toda vez que Ele olha para a mesa espiritual que está montada neste lugar, e Ele olha e tem cadeira vazia, sabe o que Deus fala? Deus não fala, Deus chora. Deus fica triste, porque Ele sabe que em algum lugar vai ter alguém fazendo alguma coisa errada. Uma vida vai ser ceifada, alguém vai ficar doente, alguém vai morrer. Aceita, querido, o convite do Senhor Jesus. Aceita aquilo que Deus está falando com você. Deus está falando com você há muito tempo. Ah, pastor, mas eu já estou sentado aqui na cadeira, eu estou na mesa. Depende da maneira como você está aqui nesta noite. Depende da maneira como você veio encher a sua barriga. Se você veio aqui, amado, buscar um alimento qualquer, um alimento que vai fazer efeito só enquanto você está aqui, esquece, aleluia. Este não é alimento para a tua vida. O alimento, querido, que você precisa buscar aqui é o alimento que edifica a tua vida, é o alimento que transforma a tua vida, não um alimento emocional, mas um alimento espiritual, um alimento que traz impacto na tua alma, um alimento que traz impacto no teu espírito, um alimento que muda o teu jeito de andar. Você era manco quando você entrou aqui, hoje você anda direito. Quando você entrou aqui você estava de moleta, agora você anda firmado na rocha, porque Deus te escolheu. Deus te alimentou com a melhor substância que tem, palavra do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, autoridade da palavra. É isto que Deus tem colocado sobre a tua vida. É isto que Deus quer fazer com todas as pessoas, aquelas que estão aqui nesta noite e aquelas que não estão. Se você fechar os seus olhos, amado, você não precisa fechar, mas eu tenho certeza, Deus vai falar com você agora. Tem muitas pessoas que precisariam estar aqui nesta noite. Tem muitas pessoas que precisariam estar nesta igreja, ouvindo a palavra de Deus. E se não estiverem nesta igreja, precisariam estar em outra igreja. Sabe onde elas estão? Na mesa do bar, nas outras mesas por aí. Deus quer fazer a diferença. Quantos aqui querem receber a diferença do Senhor nesta noite? Aleluia! Deus vai fazer a diferença. Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai mudar a tua vida. Aleluia! A minha vida e a vida daqueles pelos quais você tem orado. Aleluia! Amados, eu gostaria de pedir para o Adriano cantar um louvor. Amém? Acho que você vai saber, aquele entra na minha casa. Amém? Você sabe esse louvor de cor? Aleluia. A igreja sabe esse louvor de cor? Amém? Eu quero cantar esse louvor. Eu não, o Adriano. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, amém? Aleluia. Deus vai levar você a pensar agora. Aleluia.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Os que sabem, cantem. Para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior e faz um milagre em mim. Aleluia. Só os que desejam que o Senhor esteja na tua casa nesta noite, sentado à mesa com você, deem a mais alta salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus vai entrar na tua casa nesta noite. Deus vai sentar na tua mesa nesta noite. Deus vai fazer a diferença nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, às vezes o Senhor, Ele precisa tomar algumas atitudes. O Senhor, quando Ele entrou no seu templo, Ele viu que algumas coisas não estavam andando da maneira como Ele gostaria. Sabe o que Ele fez? Ele entrou ali, queridos, Ele colocou para fora o seu sentimento e Ele virou a mesa. Aleluia. Às vezes é preciso virar a mesa, amado. Às vezes é preciso tomar uma atitude para que as coisas aconteçam na nossa vida. Talvez Deus esteja falando com você hoje, que é o dia de você virar a mesa e tomar uma atitude na tua vida. Aleluia. É dia de você, querido, se levantar e falar: Deus, a partir de hoje eu não vou mais ouvir a palavra e deixar que ela se perca. Eu não vou mais deixar que essa palavra se perca no meu coração, seja digerida e perdida. Você vai digerir esta palavra nesta noite e você vai receber esta palavra nesta noite. Amém, queridos? Aleluia. Esta mensagem, amados, ela tem uma função, e a função é mostrar para cada um de nós que há lugar na mesa para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Esta mensagem, ela nesta noite tenta confrontar a cada um de nós com algumas das nossas dificuldades, alguns dos nossos problemas existenciais, espirituais, que nos impedem de sentir a presença de Deus. Amados, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, e muitas vezes nós falamos assim: eu já tenho Deus, eu já tenho o Espírito Santo. Mas, querido, nem sempre isso acontece nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que temos essas coisas, mas falta muita coisa para que o milagre aconteça na nossa vida, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Uma das coisas, amados, que acontecem é que nós às vezes queremos sentar na mesa com Deus e ao mesmo tempo queremos sentar na mesa com os escarnecedores, com os pecadores. Amados, não tem como você estar sentado na mesa com Deus e querer sentar na mesa com o pecado. Querido, se você quer sentar na mesa e sentir a presença do Espírito Santo de Deus, você não pode se corromper, você não pode permitir que as coisas que estão lá fora contaminem a sua vida, mexam com você. Amados, às vezes uma imagem que você vê, às vezes algo que você pensa, às vezes um som que você ouve, corrompe a tua vida, tira você da mesa da santidade
e leva você para uma mesa de perdição. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 21 diz assim: não podeis participar ao mesmo tempo da mesa com Deus e da mesa com os demônios. Amados, não tem como fazer isto, porque você é luz, o diabo é trevas, e não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Então, se nós somos luz, nós precisamos participar da mesa da luz. Nós precisamos participar da autoridade que vem da luz, e não desta autoridade nefasta, que muitas vezes leva à morte, e não só a morte física, mas pior que isso, a morte espiritual. No livro de Daniel, capítulo 1 e versículo 8, nós vemos ali o jovem Daniel falando com o oficial do rei, dizendo: eu prefiro não comer estas coisas, eu prefiro não me contaminar com estas coisas. E nem ele, nem Ananias, nem Azarias, nenhum dos homens que estavam com ele foram contaminados pelos alimentos daquele povo. Você não pode ser contaminado pelos alimentos que o mundo oferece. Você não pode ser contaminado pelas coisas que o mundo tem oferecido. E você, assim como Daniel, precisa fazer diferença na vida das pessoas. Ananias, Misael e Azarias foram interferidos e influenciados por Daniel. Eles viram a atitude de Daniel e não participaram daquela mesa maravilhosa, tentadora. Ficaram só no legume, deixaram a carne de lado, o vinho de lado. Às vezes, queridos, é preciso fazer isto: deixar as coisas que o mundo oferece, deixar as coisas que parecem gostosas e se alimentar daquilo que o Senhor oferece, porque o que o Senhor oferece é o que traz saúde para a tua vida espiritual. Aprenda isto, amado. Não se contamine com as coisas do mundo. Não se contamine com as coisas do mundo. Nós precisamos ter esta consciência, porque toda vez que nós participamos da mesa com os demônios, nós perdemos a comunhão com Deus. E estar na mesa é estar em comunhão com Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus ela é bem clara e ela diz: ao participarem da ceia, esperem uns pelos outros. Para quê? É claro, para ter comunhão. Lá na igreja de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus ela é clara, e ela diz que as pessoas, elas participavam do pão com alegria e felicidade. O que é participar do pão com alegria e felicidade? Quem já participou de um quinto E, de uma célula aqui desta igreja, sabe o que é dividir o pão com felicidade. Quem já participou, diga glória a Deus. Aleluia. Se você não participou, pergunte para alguém o que é quinto E. Amém? Glórias a Deus. Amados, nós precisamos ter esta comunhão de felicidade com Deus. Nós precisamos ter esta vida com Deus. Só que, queridos, o fato de sermos crentes não quer dizer que nós assumimos o nosso lugar. Por isso, o Senhor fez questão de, nesta parábola, dizer: ainda há lugar. Ainda há lugar para mim. Ainda há lugar para você. Ainda há lugar para muitas pessoas. Alguns que se dizem convertidos, mas não são. E outros que precisam ser convertidos na raiz da sua existência. Porque às vezes nós falamos, somos crentes, não é? Usamos roupa de crente, andamos que nem crente, falamos que nem crente, mas não somos crentes. Fazemos as coisas de uma forma totalmente torta. E por isso Deus diz: ainda há lugar. Como, Deus? Eu estou sentado aqui, ainda há lugar. Você não está entendendo? Ainda há lugar. Por que, Senhor? Ainda há lugar. Aleluia. Repita comigo nesta noite: ainda há lugar. Aleluia. Esse texto, amados, fala de um homem que queria ter comunhão com o Senhor. Esse texto fala de um homem que ele sentiu a necessidade de ter comunhão com Deus. E é interessante, amados, que quando a gente ouve a palavra de Deus, sempre ouvimos falar: e o Senhor estava com um importante fariseu.
E o Senhor estava falando com o chefe da coletoria dos impostos. Deus sempre está falando com pessoas importantes, aleluia. Querido, se você se diminui, se você se acha o último dos homens, se você se acha a última das mulheres, Deus não vai falar com você, porque Deus, Ele fala com gente importante, e você é importante para Deus. Você é separado por Deus, você é cria do Senhor Jesus. Ele quer estar com você, assim como este homem. E por isso ele diz: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ele sabia o que ele estava falando, mas ele não participava. Ele não entendia o que ele estava dizendo. Isso é interessante, amados. Deus, Ele sabe estas coisas. Imagina um homem todo importante. Amém? Preste atenção aqui. Imagina um homem importante falando: Deus, muito legal estar na mesa com o Senhor. Amados, não está escrito isso aqui na Bíblia não, mas o Senhor, a partir daí, Ele começa a dizer uma parábola, a parábola que nós lemos aqui. Eu creio, amados, que Jesus sentado ali naquela mesa, Ele deve ter abaixado a cabeça assim, dado um sorriso de canto de boca, e aí então Ele olha para aquele homem e fala: é hora de você aprender, é hora de você conhecer algumas coisas da parte de Deus, é hora de você entender algumas coisas que eu estou tentando te falar, mas você não entende. Por isso eu vou te explicar detalhadamente. Aleluias. E é isso que Deus faz, amados. Quando nós não entendemos, Deus, Ele explica detalhadamente. Aleluia. Quantos querem entender nesta noite? Digam glórias a Deus. Aleluia. Primeiro ensinamento, amados, começa no versículo 16, quando a palavra diz: muitos foram convidados. Amados, na atualidade há um pensamento exclusivista de algumas igrejas, de alguns apóstolos. Nada contra o apostolado, eu acredito em apóstolo. Apóstolo nada mais é do que aquele que recebe a palavra por revelação da palavra de Deus. É aquele que recebe a instrução de Deus. É aquele que recebe coisas que os outros não recebem e entrega estas coisas de uma forma como os outros não conseguem entregar. Nem todos são apóstolos, aleluia. Então nem todos que se dizem apóstolos por aí são apóstolos, mas eu acredito em apóstolos. Queridos, tem apóstolo, tem bispo, tem pastor, não é? Tem presbítero, tem diácono, que acha que a igreja é exclusivista, ou seja, a igreja é para eles. A igreja é só para um grupinho fechado que decide todas as coisas. Exemplo, vamos fazer marcha para Jesus. Quem decide? Não sei. Nunca me chamaram para falar sobre marcha para Jesus. Chamaram algum de vocês? Vamos fazer uma grande campanha. Daqui a pouco está todo mundo marchando por aí. Quem decidiu? Não sei, não me chamaram. Sabe o que é isso? Igreja exclusivista. Mas aqui, queridos, a palavra diz: muitos foram convidados. Eu fui convidado, você foi convidado, todos nós fomos convidados para fazer a obra de Deus, para fazer a diferença. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo. Todos nós fomos chamados na autoridade, queridos. Todos nós. Você foi chamado de uma maneira que eu não fui, porque você tem uma autoridade que eu não tenho. Eu fui chamado de uma maneira que talvez você não tenha chamado, mas você tem autoridade. Você pode olhar, querido, e falar: você não tem autoridade para tocar na vida da minha família, e o diabo vai ouvir e vai te respeitar. Você tem autoridade para dizer: você será curado em nome de Jesus, e vai ser curado, porque a autoridade está em você. Não caia nessa de que só pastor cura, só apóstolo cura. Você cura, você tem autoridade, você pode fazer isto. Quantos creem, digam glória a Deus. Aleluia. Igreja exclusivista acaba com o povo de Deus. Igreja exclusivista cria um time de pessoas despreparadas. É por isso que nesta igreja as pessoas pregam, é por isso que nesta igreja as pessoas louvam, é por isso que nesta igreja as pessoas visitam.
Porque esta igreja não é uma igreja exclusivista. Amados, estar na comunhão com Deus é participar da exclusividade de Deus para com você, que gera comunhão em grupo. Aleluias. É isso que o Senhor tenta colocar para nós todos os dias. Você é exclusivo do Senhor, mas o Senhor diz que quando nós estamos juntos, nós formamos um corpo. Isso quer dizer que nós juntos somos exclusividade de Deus. Agora as pessoas fazem diferente. As pessoas tentam dizer o seguinte: eu, só porque sou pastor, sou exclusivo do Senhor. Você, para falar com Deus, precisa do pastor. Você precisa ouvir a palavra do pastor. Você precisa ouvir aquilo que Deus tem mandado como mensagem para você ser alimentado, receber sustância, crescer espiritualmente e agir pelos seus próprios passos. Evangelizar, pregar, curar, transformar vidas, ganhar, consolidar, edificar, treinar. Eu não sei onde foi parar o enviar, mas tem o enviar ali. Se você tem esta fome, queridos, de participar da mesa daquele que se disse o pão vivo, que desceu dos céus, aleluia, aí sim você é exclusivo do Senhor. Versículo 17, amados, a palavra de Deus diz, o Messias, ele continua nos ensinando, e ele diz assim: na hora de começar o banquete, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Aleluia. Marcos, aleluia, 16:15 diz: ide e pregai o evangelho. Amados, tem muita gente que não veio para a igreja porque está esperando Deus falar com ele. Eu estava conversando esses dias aqui com dois jovens, eram dois jovens drogados, e eu falei: olha, Jesus está falando com você, Jesus quer trazer você para a igreja. Ele falou: quando Deus falar comigo eu vou para a igreja. Vai ficar esperando, porque Jesus, ele fala através da tua boca, Jesus, ele fala através da tua atitude, Jesus, ele fala através do teu coração, e Jesus, ele age através da tua autoridade. Se você não tem autoridade, Jesus não age na vida das pessoas. Se você não chega junto e fala: irmão, Jesus me mandou te pregar a palavra, eu estou aqui para isso. Sabe o que acontece? A palavra não é pregada. Aqui a palavra de Deus, ela é bem clara, e ela diz que o Senhor mandou o seu servo convidar a muitos. Deus está mandando você convidar muitos. Deus não está mandando você evangelizar uma pessoa por semana. Deus está mandando você evangelizar quantas pessoas você conseguir por dia. Quem pode dizer glória a Deus por isto? Deus não está falando assim: olha meu filho, quando você puder. Não, Ele está dizendo: ide, vai pregar o evangelho. Levanta, sacode a poeira e vai fazer a minha obra. É isso que Deus está falando. Estou cansado de ouvir esta frase, queridos: quando Deus falar comigo, Jesus está falando com você agora, aleluia. Jesus está dizendo para você agora, aquele teu amigo, aquela tua vizinha, aquele teu irmão, aquela tua irmã, aquele teu colega, aquele teu patrão que você fala: tomara que morra. Deus está falando para você agora: vai lá e prega o evangelho para ele. Aleluia. Não perca tempo, amados. Depois a palavra de Deus, ela diz assim: olha, ainda há lugar, não é? Há lugar. As igrejas, queridos, e não só as igrejas, mas existe um negócio chamado VIP. Quem sabe o que é VIP? Samuel, o que é VIP? Vocês sabem o que é VIP? VIP é uma sigla em inglês, quer dizer Very Important Personalities. Acho que foi bom, amém? E significa pessoas muito importantes, amém? Tem muita gente, queridos, que quando você prega a palavra de Deus, a pessoa não ouve, não é? A pessoa não está muito nem aí para aquilo que você está falando. Agora o que me espanta, amados, é ver pessoas muitas vezes aí se apunhalando, dando porrada um no outro, para ter a tal da pulseirinha VIP, não é? Para entrar em show desses ídolos pop por aí, Falcão, Latino, Justin Bieber, não é? Joelma.
E tem mais. Uma coisa que eu não consigo entender. Dia desses aí, amados, eu vi um negócio interessante. Pulseirinha VIP para show gospel. Vocês já viram isso? Amados, definitivamente Jesus precisa voltar. Porque o dia que um crente falar que eu tenho que ter pulseira VIP para falar comigo, o dia que a Aline gravar o CD, o dia que esse ministério aqui gravar o CD, e vocês me aparecerem com pulseirinha VIP, é verdade? Mas tem, amados, isso, não é? Tem VIP no aeroporto, tem VIP nos restaurantes, tem VIP em todo lugar. Deixa eu dizer algo para você. Quando o Senhor diz ainda há lugar, Jesus está dizendo: você é VIP, você foi escolhido para estar na melhor sala, você foi escolhido para estar no melhor lugar, você foi escolhido para estar na melhor mesa. E a mesa não está em qualquer restaurante, a mesa não está em qualquer lugar, a mesa está na sala do trono. Aleluia! Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós somos VIPs do Senhor Jesus. Você é VIP do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Mas enquanto o Senhor Jesus não volta, amados, tem algumas coisas que Ele nos ensinou aqui. Eu vou passar rapidamente sobre estas coisas. Amém? E nesta parábola, Ele mostrou 3 desculpas principais que nós damos até hoje para não estar na igreja. Amém? Então preste atenção, querido, anote se você puder, porque esta palavra, ela fala não só com aqueles que não são crentes, como eu disse, mas fala conosco também. Amém? Versículo 18 diz assim: mas eles começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Amado, se você cumpre o ID do Senhor, você já ouviu isso várias vezes. Quantas vezes você já convidou alguém, não é, para estar aqui na igreja, a pessoa vem com uma desculpa esfarrapada e não vem para a igreja? Não é verdade? Quantas vezes você não já convidou a pessoa até vem na igreja, mas depois ela some da igreja, não aparece mais. E aí ela fala: olha, eu tenho um compromisso e eu não pude ir. Ou eu tenho um compromisso e eu preciso ir. Ou eu tenho um compromisso e eu estou indo. É dessas coisas que nós vamos tratar aqui hoje. Amém? Só que isso não acontece só com as pessoas que estão fora da igreja. Porque às vezes nós também damos estas desculpas. Nós também falamos estas coisas. Então, amados, nós precisamos deixar de lado estas desculpas. A palavra do Senhor, ela continua dizendo: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Amado, presta atenção. Este homem, ele acabou de comprar uma propriedade. Quem é que compra propriedade? Quem tem o quê? Quem tem o quê? Você já viu gente que tem dinheiro comprar alguma coisa sem ver? Já viu? Tem um ditado popular que diz assim que a cavalo dado não se olha os dentes. Não é isso? É lógico, você está ganhando, mas vai pagar para ver se você não olha os dentes, se você não olha tudo lá no cavalo para ver se ele está bom ou não. Queridos, isso é uma desculpa esfarrapada. Este homem, ele não precisava ver a propriedade. Então ele está dando desculpa para não estar na presença de Deus. E esse é o primeiro problema, desculpa que nós damos para não estar na presença de Deus. Depois, a palavra de Deus, ela diz mais. Fala das riquezas, porque propriedade representa riqueza. Esse homem, ele está envolvido num problema sério: riqueza e mentira. João capítulo 8, versículo 44, eu vou ler em pedaços. Ele diz assim, e mostra uma coisa: a pessoa que mente, ela não pertence a Deus. Olha o que diz aqui, preste atenção, amados. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. A pessoa que está mentindo, muitas vezes para não vir na igreja, só de estar mentindo deixa de pertencer a Deus e vai pertencer ao diabo. Depois ele diz: a pessoa que mente, amados, ela não faz a nossa vontade, ela faz a vontade do diabo. Porque o texto ele diz assim: e querem realizar o desejo dele. E esse é o real motivo pelo qual essas pessoas não vão para a igreja. Sabe por quê? Porque querem ir para a balada, querem curtir as festas, querem curtir as coisas que estão lá fora, querem curtir a carne e o vinho, e não os legumes que Daniel preferiu em Daniel capítulo 1, versículo 8.
É por isso que essas pessoas não vêm para a igreja, porque mentem. Depois, amados, a palavra diz assim: e foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Estas pessoas estão enganadas, elas pensam que estão, curtindo a vida, elas pensam que estão levando a coisa de boa, mas na verdade elas estão morrendo. Essas pessoas estão apodrecendo. E para finalizar, o pai espiritual dela não é Deus, porque aqui diz assim: pois o mentiroso é pai da mentira. Olha como esse versículo é poderoso, amados, como ele fala várias coisas ao mesmo tempo. Então uma simples desculpa, eu não posso ir hoje não, tem um significado muito grande na tua vida. Então, amado, a próxima vez que o teu líder ligar para você e você falar assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa, cuidado. O outro problema, amados, as riquezas. Sabe o que é riqueza, querido? É um dos grandes problemas e que tiram o homem da igreja. Riqueza sufoca o homem. Riqueza tira a santidade do homem. Amados, eu trabalho com publicidade, não é? Então, quando a gente trabalha com publicidade, a gente conhece algumas pessoas muito ricas. E eu diria para você, nenhuma delas é feliz. Raramente eu conheci um rico feliz. Raramente. Porque essas pessoas, amados, elas vivem tão preocupadas com as suas propriedades, como é o caso deste homem, que elas não conseguem louvar a Deus, elas não conseguem sentir a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela confirma isso aqui em Mateus capítulo 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas é a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você prega a palavra para o rico, ele não ouve. Você prega a palavra para a pessoa que tem muitas propriedades, ela acha que não precisa de Deus, porque ela pode contratar o melhor médico, o melhor advogado, ela pode andar no melhor jatinho, então ela não precisa de Deus. É o que acontece com esse rapaz. A palavra de Deus continua, versículo 19. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Queridos, deixa eu falar rapidamente o que é uma junta de boi. Uma junta de boi são 4 bois, só que não é qualquer boi, eram bois separados. Uma junta de boi, para que ela pudesse ser perfeita, tinha que medir a força do boi. 10 homens seguravam o boi. Se o boi puxasse, colocava mais uma, até que se descobrisse quantos homens aquele boi conseguia puxar. Então, quando eles equilibravam as forças dos bois, eles pegavam 4 bois com forças equilibradas, porque um boi mais fraco de um lado ia atrapalhar o outro, não é? E aí então eles colocavam aqueles bois. Depois, uma junta de boi tem a carroça, os apetrechos, não é verdade? E esses apetrechos, queridos, eram para arar a terra, carregar peso. Resumindo, uma junta de boi equivale a uma grande colheitadeira nos dias de hoje. Uma colheitadeira custa mais ou menos 500 mil reais. Este homem, ele não comprou uma colheitadeira, ele comprou 5 colheitadeiras. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acha que um homem que precisa de 5 colheitadeiras para trabalhar vai ter tempo para Deus? Este é o outro problema que nós enfrentamos dentro da igreja: trabalho. Trabalho é um grande impedimento na obra do Senhor Jesus. O trabalho, quando ele é mal administrado, amados, ele leva o homem à ruína. O trabalho, quando é mal administrado, ele tira o homem da igreja. Fique calmo que eu vou explicar, amém? O trabalho, quando ele é levado de uma forma irresponsável, ele faz com que a gente se desligue do ministério de Cristo, não da IMUEG. A gente se desliga do ministério de Cristo. Muitas vezes, amados, nós começamos a falar assim: eu preciso trabalhar mais um pouquinho, eu preciso trabalhar mais um pouquinho. Sabe o que é isso? Não é Deus que está falando para você trabalhar, porque Deus é o dono da provisão. Deus provém a tua casa, não é você que provém a tua casa. Isso significa, amados, que quando você fala eu preciso trabalhar mais um pouquinho, quando você está trabalhando, quando você está bem,
Não é Deus que está colocando isso no seu coração. Não é Deus que está falando isto com você. Salmo 127, ele fala o seguinte: é inútil acordar cedo e dar duro, se Deus não abençoar o trabalho das nossas mãos. Você quer ser próspero, querido? 2 Crônicas 20:20. Ouve a palavra de Deus e você vai estar seguro. Ouve os teus profetas e você será próspero. É isso que dá prosperidade na tua vida. Não é se matar de trabalhar, amado. Existem duas necessidades. A necessidade criada. Repita comigo: necessidade criada e a necessidade de fato. Aleluia. Eu pedi para você ficar calmo por causa disso. Eu quero falar sobre a necessidade criada. Amém? Amados, imagine o seguinte: uma pessoa, ela está trabalhando, ela trabalha registrada num lugar, ou ela tem um bom negócio. Esse negócio gera para ela uma renda. Presta atenção, amém? Presta atenção. Este negócio gera uma renda, este trabalho gera uma renda para esta pessoa. Aí o diabo vai lá e fala: você está ganhando pouco, você precisa trabalhar mais um pouquinho. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela vai trabalhar mais um pouquinho e consome o tempo da igreja, consome o tempo da célula, consome o tempo de estar no culto aos domingos. Sabe o que é isso? Necessidade criada, porque Deus, Ele não vai colocar um trabalho na tua vida que vai corromper a tua relação com Deus. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Então quando você fala assim: eu preciso de ganhar um dinheirinho, sabe o que você faz? Você corrompe a presença de Deus na sua vida. Deixa eu dizer algo mais claramente para você: cinquentinha na mão não vai fazer diferença para você, amado. Você vai entender isso daqui a pouco. Cinquentinha na mão não faz diferença para você. Isso é necessidade criada pelo diabo na sua vida. Amém? Se você trabalha, preste atenção nisso. Se você trabalha num lugar, você é registrado num lugar. Se você tem um negócio, o teu negócio é bom, Deus está fazendo prosperar. Amado, se está faltando dinheiro na tua casa, é porque você está administrando mal o teu dinheiro. Isso não significa que você está ganhando pouco, significa que você está gastando demais. Está entendendo, querido? Sim ou não, igreja? Então, amados, gasta menos e você vai precisar trabalhar menos. Necessidade criada. Agora existe, amados, e eu preciso falar isto aqui, a necessidade de fato. Se você trabalha em um lugar, e no lugar em que você trabalha, você trabalha em escala, não é 5x1, você trabalha, tem gente que trabalha, descansa 36 horas, trabalha 24 horas, então isso é um trabalho registrado, está debaixo da lei dos homens, foi Deus que te colocou lá, há um propósito de Deus na sua vida naquele lugar, você vai ganhar vidas naquele lugar, você vai transformar gente naquele lugar no horário do culto. Amém? No horário do culto você vai falar: eita, que negócio é esse? É a presença de Deus emanando daqui, tocando a tua vida lá onde você está. Porque é necessidade de fato, foi Deus que te colocou lá. Necessidade de fato, necessidade criada. Jovens, pensem nisso. Jovem tem mania de fazer bico. Não faça bico no horário da célula. Amém? Adultos, de vez em quando, tem mania de fazer bico. Não faça bico no horário do teu culto. Não faça unha no horário do teu culto. Não faça o que quer que seja no horário do teu culto, porque isto é necessidade criada. O horário do culto é para cultuar a Deus, é para sentar na mesa e se alimentar da palavra do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Amém? Aleluias, glórias ao Senhor. E amados, eu quero continuar aqui com o versículo 20 que diz assim: ainda outro diz: acabo de me casar e não posso ir. Vou bem rápido nesse aqui. Imagina o jovem, acabou de casar, é verdade? Acabou de casar, está lá a esposa esperando ele com um belo jantar, e depois do jantar uma bela noite de amor. Oh Jesus, glória a Deus. Os casados podem dizer glória a Deus aí. Amém? Os solteiros ficam no azeite. Amém? Aleluias. Querido, família é impeditivo, sabia? Porque tem marido que não deixa a mulher ir para a igreja porque acha que a mulher vai perder tempo. Tem mãe que não deixa o filho ir para a igreja porque tem outro tipo de fé.
e isso leva o homem à perdição. Amados, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Queridão, se a tua esposa dá uma dor de barriga e você não vem para a igreja, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Se o teu filho está com probleminha lá em casa, eu não sei qual é o probleminha, e você não vem para a igreja, você não pode ser discípulo de Jesus. Está entendendo, amados? Nós precisamos adorar o Senhor Jesus. A Thaís, que é uma das minhas filhas, um dia desse aqui, ela estava ali, de repente a Thaís começou a cuspir sangue, e eu ia pregar. Aí eu falei, Val, vai levar ela no hospital, e eu vou ficar aqui e vou pregar a palavra de Deus. Na metade do caminho ela ficou boa, a Val voltou. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Agora pergunta aos irmãos, por que será que aconteceu isto com ela? É lógico, amados, que isso é coisa do diabo, para atrapalhar o andamento da obra de Deus. Está entendendo? Deus ele usa quem ele quiser. O diabo ele usa quem ele quiser, me perdoem, para poder atrapalhar a obra de Deus. E você tem que ter olhos espirituais para ver isto. Amém, igreja? Amém. Estão entendendo a palavra hoje, queridos? Esta palavra não é para não crentes. Amém? Ela pode parecer, mas ela não é para não crentes, ela é para nós. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 19. Um homem, um mestre da lei, ele se aproxima do Senhor Jesus e diz assim: mestre, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. Aí o Senhor diz para ele: olha, é o seguinte, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem, este não tem aonde repousar a cabeça. Você quer mesmo fazer isto? Você quer mesmo fazer isto? É acréscimo meu. Então, amados, nós temos que pensar como nós queremos agir diante de Deus. Teve um outro que falou assim: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Havia um costume judeu que o filho caçula, ele só podia sair de casa quando sepultasse o seu pai. E por isso ele teria que esperar muitos anos até fazer a obra de Deus. A hora de fazer a obra de Deus é agora, queridos. Aí Jesus falou: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Então, amados, nem a morte pode impedir você de fazer a obra de Deus. Nada pode impedir você de fazer a obra de Deus. Aleluias. Quantos podem dizer aí glória a Deus? Glória a Deus. Amém? O Senhor está falando conosco nesta noite. Eu tenho certeza que Deus está falando com jovens, homens e mulheres nesta noite. Atitudes erradas. Preciso ir, não posso ir, estou indo. As 3 desculpas. Preciso ir, não posso ir, estou indo. Sabe, amados, muitas vezes a gente arruma essas desculpas. E não é só não crente. Preciso ir em tal lugar, não posso ir hoje, estou indo numa festa. Quantas vezes alguém já ligou para você, amado, e você falou: olha, hoje não vai dar, porque eu preciso ir para tal lugar. Ah, pastor, mas eu estou aqui na igreja hoje. Depende, querido. Amém? Vocês estão me ouvindo aqui? Depende. Se a tua cabeça estiver no fantástico, você tem 3 amigos. O nome deles é: preciso ir, não posso ir, estou indo. E ele está doido para pegar a sua mão e falar: prazer, eu estou te tirando do ministério de Cristo e da mesa do Senhor. Então, amado, preste atenção nestas coisas e preste atenção nas suas atitudes. Amém? Diga comigo: nesta noite eu vou prestar atenção nas minhas atitudes. Aleluias. Versículo 24, amados, é bem pesado. Versículo 24 diz assim: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu
banquete. Jesus está falando de nós. Está entendendo? Jesus está falando de mim e de você. Quando você aperta a mão do não posso ir, preciso ir, e do estou indo, automaticamente você entra na lista desses que não vão participar do banquete de Cristo. Eu falei de Lucas 14, capítulo 24. Mas se eu falar lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4, quanto que é 6 vezes 4? Quanto que é 6 vezes 4? Pensei que eu tinha errado a conta. Sabe o que diz lá? Para aqueles que ouviram a glória de Deus, receberam a presença do Espírito Santo, foram iluminados por Ele e o recusaram, é impossível serem reconduzidos novamente ao mesmo padrão da glória, porque eles pegaram a Cristo, o crucificaram novamente e o sujeitaram à desonra pública. Isso é pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, amados, preste atenção da maneira como você tem levado as suas atitudes. Eu vou adiantar um pouco aqui. Logo depois o Senhor ele diz: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O dono do banquete saiu desesperado, amados. Ele sai correndo por alguns lugares e ele começa a procurar pessoas. De repente ele olha: vem cá, você é rico? Não, eu sou pobre, então vem cá que eu tenho um banquete para você. Amado, sabe quem é pobre? Pobre é a pessoa que não se enriqueceu com a palavra de Deus. Pobre é a pessoa que não se encheu do Espírito Santo. Pobre é a pessoa que ainda não recebeu aquilo que está separado para você. Mas a palavra de Deus diz: benditos são os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. Se você estiver pobre de espírito, se a palavra não estiver alimentando você como deveria, prazer, o Senhor está te chamando para um grande banquete nesta noite. Aleluia! Muitas vezes, amados, a gente acha que por causa das nossas dificuldades, por causa dos nossos problemas, nós não conseguimos fazer as coisas do Senhor. Às vezes a gente acha, fala assim: Deus, eu não consigo. Sabe quem são essas pessoas que falam: Deus, eu não consigo? São os aleijados. Os aleijados, eles não conseguem sair do lugar. Mas a palavra de Deus, ela conta sobre dois homens, Pedro e João. Pedro e João, eles estão caminhando em direção ao templo. E quando eles estão caminhando em direção ao templo, foi colocado ali um mendigo aleijado. E aquele homem, ele não podia andar. Aquele homem, queridos, de repente, ele olha para Pedro, como se fosse receber de alguns daqueles homens uma esmola. Pedro então olha firmemente para ele. Sabe o que Pedro estava fazendo? A mesma coisa que o pastor fala quando ele diz assim: olha aqui, estou falando aqui. Pedro falou: olha para mim, rapaz, eu tenho uma palavra para você. Querido, quando a gente está aleijado, sabe o que Deus faz? Deus olha para você assim e fala: olha aqui, rapaz, eu tenho uma palavra para você. E aí você fala: Deus, eu estou sem dinheiro, eu estou com um problema em casa, eu estou precisando disso. Sabe o que Deus fala? Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, levanta e trabalha, levanta e se movimenta, faz alguma coisa, vai em direção à mesa, porque ainda há lugar para você. Aleluia! Tem gente que não consegue ver a glória de Deus. Você prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e a pessoa fala: pastor, eu não vi nada, estou enxergando nada. Que negócio é esse que vocês estão falando aí de luz? Que negócio é esse aí que o senhor está dizendo? Sabe quem são esses? Os cegos. Esses são os cegos. Marcos capítulo 10, 47, fala a respeito de um dos cegos que Deus curou. E o nome dele era Bartimeu. Muita gente prega sobre Bartimeu e prega sobre o milagre da cura dos olhos de Bartimeu. Mas, queridos, Bartimeu é um cego cujo milagre não está no durante nem no depois, está no antes. Porque Bartimeu é o primeiro homem conhecido na Bíblia que fala algo fantástico.
Segundo as traduções hebraicas, quando Bartimeu olha para Jesus, ele fala Yeshua ben Davi. Até então, sabe como é que está escrito nos textos massotéricos originais? Está escrito Yeshua ben Yosef. Olha que interessante, Bartimeu foi o primeiro que conseguiu ver a genealogia espiritual de Jesus. Até Bartimeu, Jesus é filho de José, filho do homem. Depois de Bartimeu, o cego, Jesus passa a ser filho do Deus Altíssimo, porque Davi representa espiritualmente a genealogia do Pai. Aleluia! Sabe o que significa isso, amados? Quando Bartimeu falou Jesus, filho de Davi, ele estava cego. Aleluia! Sabe o que significa isso, amado? Mesmo cego, mesmo que você não esteja vendo, a glória de Deus pode ser manifestada na tua vida. A glória de Deus pode acontecer na tua casa, na tua mesa. A glória de Deus pode existir, queridos, mesmo você não conseguindo enxergar o que o irmão do lado está vendo. O irmão do lado está na unção, o irmão do lado está pulando, e você está olhando assim, falando, o que é isso, Deus? Você é Bartimeu, só que você precisa enxergar diferente. Você precisa fazer diferente. Para de ver Deus como um homem, para de ver Deus como aquele que estava crucificado, porque o Deus crucificado é Jesus, filho de José, mas o Deus que ressuscitou é Jesus, filho de Davi. O Deus crucificado é aquele Deus sangrando, caído, machucado, mas o Deus, filho de Davi, é aquele Deus que ressuscitou, vive e está entre nós. Aleluia! Querido, se você abrir os seus olhos, você vai enxergar além daquilo que você imagina. Aleluia! E talvez, querido, você esteja manco. Tem muito crente manco na igreja, sabia? Quando Deus ajeita a tua vida, preste atenção nisso. A pessoa que anda certinha, ela anda assim, ó, linha reta. Mas quando a pessoa manca, amados, ela tem uma dificuldade. Por mais que ela tente, ela anda em círculos. É lógico que num lugar onde há direção, ela não vai fazer isto. Mas coloca um manco no deserto e vê se 2 horas depois ele não está no mesmo lugar. Sabe, amados, tem muito crente manco. Tem muito crente que roda e para no mesmo lugar. Tem muito crente, queridos, que até o pastor desiste, fala, aí, esse aí não tem mais jeito. Mas sabe, amados, existe um homem, lá no livro de 2 Samuel, o nome dele era Mefibosete. Mefibosete, queridos, quando ele estava sendo carregado pela sua ama, então ela estava fugindo, porque haviam matado Jonatas e Saul, e então ela joga o menino no chão, ele quebra os pés e passa a ser manco. Mefibosete, amados, por ser um homem manco, ele foi parar numa cidade chamada Lodebar, chama cidade do esquecimento, e foi morar na casa de um homem chamado Maquir, que significa vendido. Ele tinha que pagar para comer com trabalho, era escravo. Amém? Mas um dia, amados, Davi, olha só, volta naquele lugar e começa a perguntar, existe alguém a quem eu possa recompensar por amizade ao meu amigo Jonatas? E amados, alguém se lembra, uma mulher chamada Ziba. Ela fala, olha, tem um aleijado aí, mas ele está lá em Lodebar, esquecido. Sabe, amado, crente esquecido é aquele crente que entra na igreja, sai e ninguém vê. Graças a Deus não acontece isso aqui, mas tem muita igreja que é assim. Está em Lodebar. Aí Davi, amados, ele começa a chamar e manda trazer aquele homem. E mesmo aleijado, para encurtar a história, Mefibosete sentou à mesa do rei com Davi. Mas o principal, queridos, não é que ele sentou só à mesa do rei, é que Davi deu algumas ordens. A primeira ordem que ele deu: ô Ziba, vem aqui, de hoje por diante você vai trabalhar para Mefibosete. Sabe, queridos, quando Mefibosete chegou aos pés de Davi, ele se prostrou no pé de Davi. Se você se prostrar no pé de Deus, aos pés do Senhor, Deus vai fazer com você a mesma coisa. Quando
o Senhor fala para Ziba: Ziba, de hoje por diante você trabalha para Mefibosete. Mefibosete, mesmo aleijado, não precisava mais trabalhar. Aleluia, você pode dizer glória a Deus por isso? Mefibosete, queridos, era aquele que trabalhava para ganhar 50, aleluia, e agora ele é dono de todas as propriedades que eram do rei Saul. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você nunca mais vai se preocupar com trabalho se você se prostrar nos pés do Senhor. Depois, amados, Deus fala assim com ele, fala: negócio é o seguinte, eu quero restaurar para ele todas as propriedades. Deus restaurou as posses de Mefibosete, aleluia. E tem muita gente preocupado com as suas propriedades, com os seus bens, aleluias. E Mefibosete, a palavra de Deus diz que ele tinha um filho. Se ele tinha um filho, ele tinha uma esposa, não é verdade? E a Bíblia diz que ele foi para Jerusalém sentar à mesa com o rei. Fique de pé, igreja. Que ele foi para Jerusalém sentar à mesa com o rei. E o final do texto diz assim: e ele era aleijado de ambos os pés. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que estão dispostas a serem santificadas. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Aleluia. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se sentou à mesa do rei, mas não sozinho. Ele se sentou à mesa do rei com a sua família. Ele venceu as 3 coisas: não posso ir, o estou indo, eu não quero. Quantos querem vencer isso nessa noite? Aleluia. Feche seus olhos, amado. Talvez você esteja envolvido com muitos trabalhos esses dias. Talvez você tenha até dado algumas desculpas recentemente para não estar na igreja. Talvez você tenha trocado a obra do Senhor por 50. Talvez, amado, você tenha um problema na sua família. Esse problema está atrapalhando você na igreja. Agora é o momento, amado, de você deixar de ser cego. É o momento de nós deixarmos de ser mancos. É o momento de nós recebermos a palavra de Deus, de sermos enriquecidos. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do teu filho, abençoa a vida da tua filha. Oh Pai, aquele Senhor que tem estado preocupado, Senhor, com o trabalho, aquele que tem estado preocupado com as suas posses, aquele que tem enfrentado dificuldades, Senhor, na família. Senhor, eu peço a tua bênção agora, para que o Senhor transforme a vida dele, para que o Senhor modifique, para que o Senhor edifique esta vida, Senhor. Oh Deus, faz com ele, Pai, aleluia, como o Senhor fez com aquele mendigo, Senhor. Bota ele de pé, Senhor, firma os tornozelos dele, bota ele andando e coloca ele para dentro do templo, Deus. Faz ele entrar dando glória a Deus e aleluia. Aquele que nunca deu glória a Deus, aleluia, vai dar glória a Deus, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que anda mancando, oh Deus, aquele crente, Senhor, que anda e para sempre no mesmo lugar, anda de emprego em emprego, não consegue mudar o seu padrão de vida, não consegue mudar a estatura do seu casamento, nem a sua estatura espiritual, nem a maneira como trata os filhos, está dando volta. Senhor, em nome de Jesus, restaura os pés dos teus filhos, bota ele para caminhar em linha reta, Deus, em direção à salvação. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, coloca a tua igreja cada dia mais de pé, Senhor. Oh Deus, abre o olho do cego, aleluia. Bota aquele que se diz aleijado para andar, endireita o andar do manco, em nome de Jesus, aleluia. Senhor bendito e amado, eu quero profetizar sobre a vida desta igreja, eu quero profetizar sobre a vida deste povo, que esta igreja será uma igreja próspera em santidade, que esta igreja vai comer o melhor alimento, que esta igreja vai crescer espiritualmente, que esta igreja, aleluia, vai fazer a sua obra com prazer. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Oh Pai, que nós possamos crescer, que nós possamos, ó Pai, edificar a cada dia mais. Pai, eu te peço, Senhor, para que nesta noite nós nunca mais, ó Pai, possamos dar uma desculpa para não estar na igreja. Espírito Santo de Deus, o jovem, o homem, a mulher, em nome de Jesus,
Oh Deus, nós agora, Pai, vamos fazer a Tua obra, única e exclusivamente. Derrama bênção sobre as famílias neste lugar. Derrama bênção sobre os obreiros que muitas vezes querem trabalhar e não conseguem, ó Pai, porque tem uma necessidade real de estar fazendo um outro trabalho. Senhor, em nome de Jesus, oh Deus,